A receita harmoniosa de hoje é de um verdadeiro pão recheado, bastante recheio, uma massa fininha por dentro e por fora uma casquinha fininha crocante. Essa é a nossa receita de hoje. Olha a quantidade de recheio e as camadas de massa, o tanto que são fininhas. Nesse vídeo eu vou te ensinar a fazer 3 recheios diferentes usando a mesma massa. Essa massa é coringa. Você pode usar com os recheios que eu estou te sugerindo ou pode usar com o recheio que você gostar. Chega de conversa e vamos ao preparo do nosso pão recheado. Eu estou sovando a minha massa na amassadeira NA6, mas você pode usar uma panificadora caseira, pode usar uma batedeira planetária ou fazer a sova manual. Para fazer a sova manual, coloque todos os ingredientes numa bacia, exceto a farinha de trigo. Vai adicionando a farinha de trigo aos poucos, sovando entre as adições, até chegar no ponto da massa mesa harmoniosa, que eu estou deixando o link para vocês aqui no alto da tela. Massa sovada, enquanto ela cresce, nós vamos preparar o recheio com 4 gomos de linguiça calabresa. Nós vamos retirar a pele da linguiça e passar ela pelo ralo de batata palha. Se você não quiser usar a linguiça calabresa, substitua pelo recheio e pelos ingredientes que a sua família e você gostem. Olha a textura que a linguiça calabresa ficou. A minha massa descansou por mais ou menos 45 minutos, mas esse tempo vai variar de acordo com o clima que estiver fazendo aí na sua região. Se estiver muito quente, ela cresce muito rápido. Se estiver fazendo frio, ela demora mais crescer. Olha a textura dessa massa. Ela é uma massa coringa. Vocês podem fazer os pães recheados, enroladinho de queijo, esfirra de carne de frango aberta ou fechada. Use a sua criatividade. Olha a textura que ela fica depois do primeiro crescimento. Ela é uma massa bem macia. O segredo da massa do pão fofinho é nunca exceder a quantidade certa de farinha. Veja essa dica aqui no ponto da massa mesa harmoniosa. Aqui eu vou dividir a massa em porções de mais ou menos 510 gramas. Polvilhar farinha de trigo sobre a bancada e abrir a massa com auxílio de um rolo. Preste bastante atenção nessa parte. A massa precisa estar muito fininha, quase transparente, porque você vai colocar o recheio sobre a massa. Quando você enrolar a massa no recheio, não vai ficar parecendo um colchão ou travesseiro recheado. Nesse primeiro pão, eu coloquei a linguiça calabresa ralada, pedacinhos de mussarela. Depois, ralei o queijo meia cura. A quantidade é a gosto de vocês. Finalizei com um pouquinho de orégano e comecei a enrolar a massa sobre o recheio. Prestem bastante atenção como eu estou enrolando isso daqui, para que vocês não façam um pão que vai ficar sem recheio nas laterais ou com excesso de massa. Fica aquele pão com recheio que não tem recheio, sabe? Esse aqui, a minha finalização, eu vou fazer cortando a pontinha de massa que ficou em excesso e fechando as laterais. Então, não sobrou massa e a lateral não vai vazar recheio. Polvilhei um pouquinho de farinha de trigo sobre o pão e coloquei numa forma untada com desmoldante mesa harmoniosa. Vou deixar o link aqui no alto da tela. Esse outro pão eu abri a massa da mesma forma, passei uma camada bem generosa de requeijão cremoso, distribuí a linguiça calabresa, os pedaços de mussarela, depois ralei novamente o queijo meia cura, polvilhei um pouquinho de orégano sobre o recheio. Vamos começar a enrolar. Prestem atenção que esse aqui eu estou finalizando de forma diferente. Eu enrolo um pouco da massa, vou trazer a lateral da massa que está aqui no cantinho e vou virar ela sobre o recheio. Olha só, continuo enrolando. Daqui a pouco eu faço novamente esse processo. Viro a massa sobre o recheio. Olha só, prestem atenção. Virou e fechou. Fez um pacotinho aqui na lateral. Não tem como o recheio de vocês vazar se vocês finalizarem o pão dessa forma. Olha só, gente. O pão vira um pacotinho mesmo. Vamos colocar agora na forma untada da mesma forma e fazer o nosso terceiro pão. Primeira camada de linguiça calabresa, depois presunto, depois pedaços de mussarela e depois o queijo de novo ralado.
Polvilhei um pouquinho de orégano e vou começar a enrolar também. Prestem atenção que esse aqui também ficou diferente dos outros. Pão, gente, nunca é exatamente igual todas as vezes. Olha aqui, eu fui enrolar a lateral, eu vi que tinha um excesso de massa. Vocês perceberam que eu cortei a massa? Excesso de massa cortado, olha só. Vamos virar a massinha aí na lateral e finalizar e enrolar o pão. Dessa forma, nós já temos um outro pacotinho de pão recheado que não vai vazar na sua forma. Coloque aí na forma untada com desmoldante, leve tudo para um lugar bem quentinho, reservado e deixe crescer até eles dobrarem de tamanho. Quando os pães estiverem crescidos, você pode pincelar ovo batido com um pouquinho de leite e polvilhar gergelim, ou linhaça, ou granola, ou deixar ele clarinho mesmo. Levei para o forno por mais ou menos 25 minutos a 170 graus e o resultado foi esse. Eu só pincelei azeite gergelim, mas ele não faz com que o gergelim grude perfeitamente. Se você quiser um gergelim bem grudado aí, você vai precisar passar realmente a gema de ovo com um pouquinho de leite. E agora nós vamos partir o nosso pão para ver o resultado por dentro. Se você gostou do vídeo, gostou da minha receita, não se esqueça de curtir para me ajudar a divulgar o canal. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma das minhas próximas publicações. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas para o YouTube entender que ele é interessante e entregar os meus próximos vídeos para você e para mais pessoas. Um beijo carinhoso, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. E não se esqueça de me dizer aqui nos comentários de qual cidade você está assistindo a Mesa Harmoniosa. E deixa aqui no comentário também o que você achou da minha receita de pão. Que o Senhor abençoe a todos vocês e derrame graça e paz em seus lares.